Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Contraturno. Hoje temos aí aula de Geografia, eu sou a professora Andresa e vamos ver qual é o nosso título da aula e também o nosso objeto de conhecimento. Nosso título, gente, é Vamos Dividir o Trabalho, da nossa aula de número 49. E aí, a gente vai dividir esse trabalho hoje e o nosso objeto de conhecimento temos a concepção de trabalho nas diversas épocas, nas distintas regiões do mundo e também as características do mundo do trabalho na atualidade, além do trabalho atual e suas diversas modalidades no Brasil e no mundo. Vamos à nossa aula de Geografia. Então, gente, vamos iniciar a nossa aula observando algumas imagens que são formas de trabalho, as diferentes formas de trabalho. E o que seria o conceito de trabalho, né? Nós temos, gente, no conceito de trabalho, ele é entendido como a atividade humana que a gente vai realizar, a nossa força de trabalho. Aí nós temos a atividade da agricultura, como vocês podem observar, a atividade no comércio, que é também considerada uma forma de trabalho, assim como as atividades do setor primário, as atividades do setor secundário e também as atividades do setor terciário, onde a gente vai entender durante essa aula como é que essas atividades elas vão se distribuir dentro desses três setores e também conhecer um pouco dessa divisão, como é que está dividido essa forma de trabalho, essa forma de subsistência, né? Onde nós vamos empregar a nossa força de trabalho ali para obter o nosso salário. E também verificar essa diferença desde o período medieval até os tempos atuais, durante a Revolução Industrial e também as formas de trabalho que a gente tem hoje. Vamos conhecer agora o trabalho no período medieval. Vocês já se perguntaram como é que se dava o trabalho durante esse período? Então, nessa animação, eu quero que vocês observem as principais diferenças com relação ao trabalho atual. Durante esse período, gente, nós temos aí a principal atividade, que era uma atividade de subsistência, que nada mais é que a atividade na agricultura, onde o homem ele praticava a atividade não em troca de um salário, mas sim para manter o seu próprio alimento, a sua própria subsistência. Então, a forma de labor, né, a forma de trabalho durante esse período medieval, ele se dava dessa forma, onde a atividade era praticada na agricultura, geralmente também considerada um trabalho familiar, como a gente pode observar nessa animação. Temos agora o trabalho no período da Revolução Industrial, onde a gente vai observar a mudança dessas atividades, a mudança das classes sociais e também a forma como esse trabalho é empregado, que antes nós tínhamos o trabalho mais artesanal e agora a gente tem a substituição pelas máquinas, né? Antes um sapato ele era feito ali apenas com a atividade do homem manuseando com as suas próprias mãos, com ferramentas, e hoje um sapato ele pode ser produzido numa escala muito maior através ali das indústrias. E aí a gente tem a mudança do homem que sai ali do campo para a cidade, como a gente pode observar nessa animação, que a gente chama, gente, de êxodo rural. Vocês lembram? Nós temos aí essa principal característica durante esse período da Revolução Industrial, que iniciou lá no século XVIII. E aí a gente tem essa mudança nas classes sociais, temos a mudança do homem que sai do campo para a cidade e, consequentemente, um processo de urbanização, como a gente observa nessa animação. O homem saindo ali do campo para a cidade, consequentemente, esse meio urbano ele vem crescendo juntamente com a população e também a cidade, onde a gente vai observar diversos processos como a verticalização das cidades, né? O surgimento de prédios, o surgimento de saneamento básico, a mudança, a configuração da paisagem ali do meio rural para o meio urbano. Temos agora as principais características da divisão do trabalho, para a gente compreender um pouco mais sobre o conceito de trabalho. E nessa divisão, primeiro nós temos o aumento da produtividade, onde a gente vai observar isso
dentro de todas as etapas da Revolução Industrial, onde houve a substituição do trabalho artesanal pelas máquinas. Consequentemente, a gente tem esse aumento de produtividade, o aumento na produção das mercadorias. Temos também a distinção física e intelectual do trabalho, e isso a gente vai observar dentro de uma indústria onde cada trabalhador ele vai realizar uma atividade distinta de cada etapa de produção. Temos também a venda das mercadorias por preços menores, porque ampliou essa quantidade de produção, consequentemente a gente tem uma maior concorrência entre um determinado produto. Temos também a distinção de classes sociais, onde a gente tem a classe alta, a classe média, a classe baixa e também uma subdivisão dentro dessas classes sociais, que a gente vai observar isso dentro da Revolução Industrial, onde a gente consegue perceber essa distinção entre essas classes sociais. Temos agora o trabalho formal ou o trabalho assalariado. E a gente percebe essa nova divisão de trabalho no início da Revolução Industrial, com as indústrias. Dentro dessa indústria alimentícia, gente, nós temos cada pessoa exercendo a sua força de trabalho, que é o trabalhador assalariado, e ele vai receber ali, no final do mês, dependendo do seu contrato de trabalho, um salário em troca da sua força de trabalho, como a gente pode observar dentro dessa indústria. Em paralelo ao trabalhador assalariado, nós temos os profissionais liberais, onde eles conquistaram essa visibilidade com o incremento da educação e também da formalização dessas profissões, que são classificados como profissionais liberais. E aí nós temos nessas imagens os médicos, que são exemplos dos profissionais liberais, temos também os advogados, os engenheiros, que recebem essa classificação nessas diversas modalidades do trabalho no Brasil e também no mundo. Diferentemente dos trabalhadores assalariados, nós temos os trabalhadores autônomos, como a gente pode observar nessa imagem. Mas o que tem nessa imagem, professora? Nós temos, gente, diversos trabalhadores autônomos aqui, nesse comércio, nessa feira localizada aqui em Manaus, onde eles vão realizar diversas etapas aí do trabalho. E dentro dessa modalidade, os trabalhadores, eles vão fazer as suas próprias contribuições, vão pagar os seus impostos e vão pagar também a sua própria previdência social, onde eles vão obter futuramente a sua aposentadoria. Diferente do trabalhador informal, nós temos as pessoas jurídicas, onde eles têm a sua própria empresa. O que vai se diferenciar do trabalho informal, nós temos o tipo de contrato que vai ser diferente da pessoa jurídica, onde ela vai atuar com a sua empresa em uma determinada área. Temos também, gente, os futuros tipos de trabalho no Brasil e no mundo. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela aponta que há uma tendência global de surgimento de novas formas de emprego, que são futuras profissões que vocês podem atuar. Vamos conhecer agora as profissões do futuro, onde você pode pesquisar um pouco mais e, quem sabe, se especializar em algumas dessas áreas. Aí temos o recrutador especializado em tecnologia. Temos também o engenheiro de contabilidade, onde ele vai atuar sobre a área de contabilidade, mais na parte da engenharia. Temos a engenheira de dados ou engenheiro de dados também. Temos também como profissão do futuro o especialista em cibersegurança, onde ele vai atuar nessa parte da segurança da internet, de redes móveis. Temos também o representante de desenvolvimento de negócios, onde ele vai atuar diretamente com empresas, onde ele vai representar, onde ele vai dar esse desenvolvimento dessa empresa, qual é o ramo que ele vai atuar, onde ele vai atuar e se vai ser viável atuar naquela cidade, por exemplo. Além disso, temos o gestor de tráfego, onde ele vai se especializar nessa área da engenharia do trânsito, verificando onde precisa melhorar o tráfego nas cidades. Temos também o pesquisador em experiência do usuário, gente, e isso se dá principalmente nas redes sociais, Onde é que esse usuário ele vai se especializar na parte do comércio, em qual área ali do setor terciário, do setor de serviços e comércios.
Então, essas foram algumas das profissões do futuro e vamos agora ao nosso aplicando. Então, esse é o nosso aplicando sobre divisão do trabalho e aí a gente tem um textinho. A divisão do trabalho tem algumas características que facilitam o entendimento amplo do conceito e da relação dele com as atividades cotidianas. E aí vamos agora às alternativas. Marque a alternativa que apresenta uma dessas características. Fiquem bem atentos aí às opções. Na alternativa A temos a diminuição da produtividade, B, distinção apenas intelectual do trabalho, C, venda das mercadorias por preços maiores e na alternativa D nós temos distinção de classes sociais. Então essas são as alternativas e aí a gente vai encontrar a que apresenta essa característica, nós temos a alternativa D, a distinção de classes sociais, gente, onde a gente vai observar essa distinção, essa diferenciação ou surgimento de classes sociais no período da Revolução Industrial. E aí nós temos, olha, o comentário dessa questão. A divisão do trabalho, ela vai ter algumas características, como nós vimos durante a aula, que vai facilitar a gente entender melhor esse amplo conceito de trabalho e também da relação dele com as nossas atividades do dia a dia, do nosso cotidiano. Dentre as mais importantes, nós temos aí alguns destaques. O aumento da produtividade, que nós vimos. Temos também a distinção física e intelectual, onde cada pessoa vai realizar uma atividade de acordo com a área em que ela vai ali atuar, a área em que ela vai se profissionalizar. Temos também, além dessa distinção da atividade física e intelectual, a venda de mercadorias por preços menores, pois a gente observa aí a concorrência que vai surgir, diversas empresas, diversas fábricas produzindo sapatos de marcas diferentes. E aí você encontra preços diferenciados que vai caber no seu bolso. E também a distinção de classes, né? Como nós observamos aí na alternativa D, onde essas classes sociais elas vão surgir de acordo com a Revolução Industrial, onde lá no período medieval a gente não tinha essa distinção dessas classes. E esse foi o nosso aplicando da aula de hoje. E agora vamos para as nossas considerações finais. Temos nas nossas considerações finais um mapa conceitual. E aí nós temos alguns pontos para a gente relembrar. Primeiramente, o trabalho, onde nós vimos o trabalho no período medieval, onde era praticado a atividade de subsistência, onde o homem, ele plantava, ele colhia para o seu próprio alimento, diferentemente da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, o homem já vai trabalhar ali na indústria e ele vai ter, em troca da sua força de trabalho, um salário. E aí nós temos também essa divisão do trabalho, não apenas esse trabalhador assalariado de uma indústria, mas aí a gente tem, na divisão do trabalho, o trabalho formal, onde nós vimos as características desse trabalhador formal dentro da sua área de atuação, dentro da sua área em que ele vai estudar e vai se profissionalizar. Temos também os profissionais liberais, onde a gente observou ali os médicos, os engenheiros, os advogados. E também temos o trabalhador autônomo, gente. O trabalhador autônomo, a gente observou ali as imagens de algumas feiras. O trabalhador autônomo, ele não vai ter ali o seu salário no final do mês. É como se ele fosse produzir, como se ele fosse fazer ali o seu próprio salário. E a gente observou também que o trabalhador autônomo, ele vai ter que pagar os seus próprios impostos e também a sua previdência social. Então, essa foi as nossas considerações finais e essa foi a nossa aula. Despeço-me aqui de vocês, mas antes, não esqueçam, gente, de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Nas nossas redes sociais e ficar sabendo mais sobre o contraturno. Até uma próxima!